Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Eu transmito a liturgia diariamente aqui no meu endereço eletrônico, principalmente canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Eu vou transmitir agora a liturgia referente ao dia 12 de novembro de 2022, sábado, dia de São Josafá, bispo e mártir. Olha, a cor litúrgica é vermelha, por isso estou com a fitinha vermelha. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada. Este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Oração do dia, rezemos. Suscitai, ó Deus, na vossa igreja o espírito que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas, e concedei que por sua intercessão, fortificados pelo mesmo espírito, estejamos prontos a dar nossa vida pelos nossos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura da terceira carta de São João. Caríssimo Gaio, é muito leal o teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Eles deram testemunha da tua caridade diante da igreja. Farás bem em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus. Pois por amor do nome, eles empreenderam a viagem sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 112, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão, é o versículo 1º. Feliz aquele que respeita o Senhor. Repitamos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz o homem que respeita o Senhor. Repitamos. Feliz o homem que respeita o Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O trecho escolhido é da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão, que eu consulto no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Lucas 18, versículos do 1º ao 8º. Vejamos se eu encontro aqui. Encontrei. Vamos lá então, a reflexão. Jesus nos apresenta um ensinamento sobre a oração e um sério questionamento sobre a qualidade da nossa fé. Antes de tudo, Jesus garante que o Pai Celeste está disposto a atender às súplicas dos seus filhos, desde que as façam com persistência. O juiz malvado, não temente a Deus, acaba por atender a pobre viúva que tanto insistia, para se ver livre dela. Se o juiz, sem escrúpulo, foi capaz de atender a mulher com maior razão, o Pai misericordioso atenderá a quem o invocar com fé e perseverança. A justiça de Deus é transparente, imediata, simples. Resta saber se as pessoas têm fé suficiente para dialogar com Deus e esperar que Ele as atenda. Muitas vezes não obtemos o que pedimos porque nos limitamos a pedir coisas mais do que pedir a nossa conversão ao projeto do reino de Deus, que é praticar a justiça. Olha aí, uma boa reflexão. E agora temos uma mais profunda do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada com o título Bem Depressa, Lucas 18, versículos do 1º ao 8º. Bem depressa. Nos dois polos da parábola, uma pobre viúva injustiçada e um juiz iníquo. Nada mais atual. Pobres expoliados de seus direitos e magistrados corrompidos. E o tempo passa, dia após dia, semana após semana, ano após ano, da parte do juiz, a mesma iniquidade. Do lado da viúva, invencível perseverança. Gosto de imaginar que aquela pobre mulher tinha alugado uma terrinha ou um imóvel, parte da herança deixada pelo finado marido, e o inquilino ganancioso se recusava a pagar os aluguéis. Por isso, ia ao juiz e não desanimava de reivindicar seus direitos, até que o homem mau se cansa. No caso, o juiz iníquo, juiz não temente a Deus e não temente ao homem. É sempre assim. O bem é incansável, o mal tem fôlego curto. E o juiz, que sabe muito bem de sua maldade, não temo a Deus nem respeito aos homens, conforme o versículo 4, começa a temer por uma reação mais forte da pobre viúva
e, quando menos se esperava, dá-lhe uma sentença favorável, faz-se, enfim, a justiça. A situação da parábola é, agora, utilizada por Jesus para uma lição magistral. Se um homem tão ruim como esse juiz acabou fazendo justiça diante da insistência da velhinha, quanto mais se fará justiça o Pai, quanto mais nos fará justiça o Pai do céu, que é bom e justo. Logo, da parte de Deus, nada temos a temer. Mas, sim, o problema está do nosso lado. Somos capazes de perseverar na oração até o tempo da resposta de Deus? Ora, ninguém persevera se não tem a fé. Daí a dúvida de Jesus, a única dúvida do Mestre em todos os evangelhos. Mas quando vier o homem, aliás, o Filho do Homem, acaso ainda achará fé sobre a terra? Olha a dúvida de Jesus. Mas quando vier sua segunda vinda, o Filho do Homem, acaso ainda achará fé sobre a terra? Em todo caso, Jesus nos anima com a garantia: Deus nos atenderá bem depressa. Bem depressa. Mesmo que não possamos avaliar exatamente o que seja bem depressa, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso Deus vive imerso na eternidade, onde não há relógios nem minutos. Podemos estar certos de que seremos atendidos nessa vida. Nesta vida. Mergulhados na história até o pescoço, temos sempre o nosso olhar voltado para o eterno. Peregrinamos aqui na terra, mas somos cidadãos do céu. Não devemos achar caro, como preço da eternidade com Deus, o tempo de espera, a esperança que gastamos cá embaixo. Como diz o Senhor no Apocalipse de São João: sim, eu venho em breve. A este anúncio nós responderemos: amém! Vem, Senhor Jesus! Maranatá! Vem, Senhor! Maranata! Apocalipse 22, versículo 20. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, antes mesmo que clamem, eu lhes responderei. Quando ainda estiverem falando, eu os terei ouvido. Isaías, capítulo 65, versículo 24. Agora vamos a uma biografia do santo do dia, um santo que tem uma celebração especial, São Josafá. Vejamos aqui, eu fiz a pesquisa no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. São Josafá. As igrejas uniatas surgiram a partir da comunhão dos sacerdotes ortodoxos russos sob domínio da Polônia com Roma, mantendo os antigos ritos e tradições da igreja eslava. A Rússia havia sido evangelizada por cristãos e se separado de Roma, ficando independente até 1689. São Josafá foi o primeiro representante das igrejas uniatas a ser elevado às honras dos altares da igreja de Roma. Um santo ecumênico venerado como apóstolo da unidade dos cristãos do Oriente. Olha só, um santo ecumênico venerado como apóstolo da unidade dos cristãos do Oriente. Partindo do grande dom comum aos cristãos, o batismo, João amadureceu a sua completa adesão à unidade com Roma, recebendo os outros bens, como a palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade. Foi precisamente a espiritualidade monástica oriental, cuja influência deu início ao grande florescimento de vida monástica na Europa, que trouxe João à completa união com Roma. Vestindo a batina e convertendo-se à Igreja Rutena Unida, teve o privilégio de ser o primeiro noviço do primeiro mosteiro basiliano unido, o da Santíssima Trindade de Vilna. Tinha 20 anos, mudou o nome, recebendo-o de Josafá. Então, de João passou para Josafá, nome bíblico do vale do Cédron, onde, segundo o profeta Joel,
se reunirão as almas para o juízo final. Vale de Cedron. Eleito bispo, sucedeu ao arcebispo Polaski. Foi barbaramente assassinado por um grupo de facínoras a 12 de novembro de 1623 em Vitebsk, na Rússia Branca, porque o seu zelo e a sua benemérita ação pela união com a Igreja de Roma havia-lhe atraído o ódio dos ortodoxos separados. Foi canonizado por Pio IX em 1867. A memória obrigatória decretada no novo calendário tem um significado claramente ecumênico. São Josafá, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que for para o seu bem, ele vai providenciar. No tempo dele, não no nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, esse tempo que está aqui. O tempo de Deus é o Kairos. Lá não tem minutos, não tem segundos, não tem essa pressa que nós temos aqui. É a eternidade que um dia nós teremos verdadeiramente, certamente, pelo menos aqueles que pedirem. Por isso vamos clamar: Maranatá, vem Senhor Jesus, vinde Senhor, um dia ele vai voltar. Os evangélicos dizem Maranata, não tem problema, a expressão, a acentuação na penúltima sílaba, nós colocamos a acentuação na última, Maranatá. Nós somos todos irmãos e cristãos e aguardamos a vinda de Cristo Jesus, sua segunda vinda, quando ele fará o juízo final. E esse juízo final, nós escolhemos para onde queremos ir. Ele vai apenas confirmar. Por que nós escolhemos? Porque temos esse tempo perecível aqui pela terra para definir se queremos Deus ou o diabo. Eu quero Deus. E você? Perdão, Senhor meu Deus, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Eu quero viver para sempre convosco, meu Jesus. Eu quero a vida eterna com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.